Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper, no período atual, que é 2022-2023, classificação empresária, no ramo de consultoria, sob o lema Imagine o Rotary. Convido a todos a ouvirem o hino nacional e, ao término, uma saudação à nossa bandeira. Neide.
Neide Benchimol, presidente. Estão me ouvindo? Convido agora a Silvane para a leitura da nossa oração ecumênica. Boa noite a todos. Oração do Rotary Club Vesper. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem confissões, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor. Seu microfone está desligado, Silvane. Silvane, por gentileza. Seu microfone, última estrofe. Por favor. A respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as nossas dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir, sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigada, Silvane. Retorno. Muito obrigada. Neste momento, convido o nosso diretor de protocolo e coordenador do desenvolvimento do quadro associativo DQA, nosso companheiro José Cândido, a falar. Boa noite a todos. Na tribuna eletrônica, o diretor de protocolo, José Cândido, associado representativo do Rotary Club do Rio de Janeiro, Vesper, classificação médico-militar, neste período 2022-2023, sob o lema Imagine the Rotary, onde nós temos como presidente internacional Jennifer Jones, do Rotary Club de Ontário, Canadá, distrito 6.400, e como diretor do Rotary Internacional, Julio César Silva Santesteban Ojeda, do Rotary Club El Rimac, Lima, Peru, distrito 4.455, e como nosso governador distrital, Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Club de Nova Iguaçu, distrito 4.571. E tendo como nossa querida presidente a poderosa Neide Benchimol, que nos preside no período de 2022. Hoje, como convidado, o palestrante Dr. Paulo Vasques, com o tema Inovações do Direito da Família. Agradeço a presença da doutora Vitória Mansur, doutora Iracema Pacífico, Marcelo Dick e do coronel Wolf, do Exército Brasileiro, irmão da Loja Maçônica Liberdade, e demais e queridos companheiros de clubes de Rotary. Com a palavra, a nossa presidente. Agora convido a falar a Renata Andrade, nossa associada representativa, para dar uma síntese de um projeto de meio ambiente. Obrigada, Renata, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a professora Renata, eu leciono em Sepetiba, num espaço de desenvolvimento infantil, com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. E lá nós desenvolvemos um projeto de horta, né, de cultivo e cuidado dessa horta, com patrocínio do Rotary, e foi um sucesso. Lá a gente está atendendo 420 crianças, e a horta nós já começamos a colher, já está sendo utilizada pela cozinha. E como fez muito sucesso, apareceram algumas pessoas interessadas também em fazer essa horta. Tem uma conhecida, uma amiga minha, do bairro de Inhuaíba, que também é professora do município do Rio de Janeiro, e ela mandou umas fotos, não sei, Neide, depois se você quiser disponibilizar as fotos que eu enviei para o
o grupo, né? Do espaço lá de Inhuaíba. Lá eles têm 320 crianças e também tiveram interesse na horta, né? Então, lá a nona CRE, o que a gente chama de nona CRE. O município do Rio de Janeiro ele é dividido em 11 coordenadorias regionais de educação. Aqui eu leciono a 10ª CRE, né? Que abrange Santa Cruz, Paciência, aquela área de Sepitiba, Pedra de Guaratiba, e a nona CRE é Campo Grande. Campo Grande, Paciência, depois de Paciência, né? Cosme, Inhuaíba. Inhuaíba é um bairro que fica entre Campo Grande e Santa Cruz, tá? Então, é isso. Eu coloco o projeto para aprovação, porque foi um projeto muito falado no nosso meio, né? Quem fez o plantio dessa horta foram os responsáveis, junto com as crianças. Então, é um projeto que envolveu toda a comunidade escolar e a comunidade dos responsáveis. Nós tivemos um retorno muito bom, tá? A nível de ser visto, né? E de ser falado, muito bem falado, por todo o pessoal daqui da nossa CRE, tá? E como a gente não a gente participa de redes sociais e tudo, então temos amizades em outras CREs e a coisa se expandiu e temos outras pessoas interessadas, tá? E é isso. Aí, Neide, depois, se você tiver as fotos e quiser colocar para o pessoal do espaço lá, que será, né, essa horta. Tá bem? Eu te agradeço, Renata. Se houver oportunidade, faremos no final, tá bem? Esse projeto, só para te certificar, já está sendo analisado pelo nosso conselho diretor, tá bem? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Igualmente, foi esse teu. Obrigada. Neste momento, eu convido o nosso secretário substituto, o doutor José Cândido, que fará avisos sobre Rotary e outros. Obrigada, Cândido, por favor. E na tribuna eletrônica, ocupando a função de secretaria, que pertence à PES-presidente Patrícia Magalhães Magluta, novamente estou à disposição para discriminar assuntos pertinentes à secretaria. Inicialmente, lembrar que Renata Andrade é associada representativa do Rotary Club do Rio de Janeiro também, e é uma excelente e atuante participante, fazendo um trabalho belíssimo. Hoje se comemora o dia de São Bartolomeu, que é uma figura bíblica, tida como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Morreu na Índia no ano de 51, tá certo? De uma forma muito agressiva, esfolado vivo, e na Capela Sistina ele foi, na verdade, imortalizado por sua imagem, segurando a sua própria pele, por Michelangelo. Comemora-se hoje o Dia da Infância. Tá? Amanhã é o Dia Internacional do Farmacêutico, Dia do Soldado e Dia do Padeiro. Temos em andamento o programa de intercâmbio de jovens do Rotary, que está com inscrições abertas até 30 de setembro de 2022. Adolescentes entre 15 e 16 anos poderão estudar no exterior por 1 ano, fazendo com isso uma melhoria do seu aprendizado do inglês e aumentando o network com diversos países que fazem parte do nosso currículo de países membros. Vem aí o 45º Instituto do Rotary do Brasil, no dia de 8 a 11 de setembro, em São Paulo, no Hotel Transamérica. Dia 18 de setembro, pelo Rotary Club Imperial, será realizado no Cefap, da Polícia Militar, em Sulacap, uma festiva junina. Tá? Aqueles que estiverem interessados, terá almoço incluído por R$ 35. Presidente Clara Silva, do Rotary Club Imperial. 3 de setembro, teremos seminário presencial do meio ambiente pelo Rotary Club Cunha, com ações diretamente na Serra do Mar. Lembrar que em 2023, de 27 a 31 de maio de 2023, teremos convenção do Rotary em Melbourne, Austrália. Amanhã, a visita do governador será no Rotary Club Dois Irmãos, e hoje está sendo feita a visita no Rotary Club Lagoa, onde a nossa
vice-presidente Patrícia Magluta está presente representando o nosso Rotary Club. Amanhã também teremos um fórum de DQA com Berenice Carvalho, no Rotary Club Guanabara Galeão. Também amanhã, com Nelson Carrozino, governador distrital, nós teremos um tema: por que se tornar um rotariano? E amanhã é aniversário da nossa querida presidente Patrícia Magluta, nossa atual secretária, tá? E, obviamente, nós desejamos a ela, de antemão, um grande aniversário junto à sua família, e nós do Vesper, incluindo Maria do Horto, que está dando entrada aqui, nossa representante do Lions Club da Ilha do Governador. Tá? A nossa presidente hoje está no Monte Líbano, com o nosso querido presidente Edson, fazendo, então, a recepção do nosso governador Luiz Carlos Fávaro. Aproveito em tempo para fazer referência que, neste fim de semana, 19, 20 e 21, tivemos uma festiva maravilhosa no Quilombo de Aquilar, com danças típicas regionais da região Norte, Nordeste. Foi maravilhoso, com comidas típicas incluídas para um grupo presente, e presença de indígenas da tribo Pataxó, da região de Angra dos Reis. Muito obrigado, boa noite a todos, com a presença do nosso querido doutor Paulo Vasques. Com a palavra agora a nossa presidente para suas considerações. Muito obrigada, Cândido. Eu vou fazer agora a leitura de um currículo simplificado. Até falei para o doutor Paulo, seu currículo é muito mais do que isso, mas ele mesmo submeteu essa síntese. Então, doutor Paulo, advogado, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, turma 1988, professor de língua inglesa no período de 1986 a 2001, sócio-diretor do Escritório de Advocacia Vasques, Lopes e Santoro, professor convidado da Escola Superior de Advocacia, ESA, da OAB-RJ, de 2021 até o momento, consultor jurídico convidado pela Rede Bandeirantes de Televisão, Band Rio, para participação em programa de TV aberta, em quadros que digam respeito ao direito, de 2020 até o momento, coordenador da ESA, OAB, 55ª subseção MEI-RJ, 2014 a 2016, e professor universitário nas cadeiras de Direito Civil e Penal, de 2003 a 2011. Doutor Paulo, a palavra está com você. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Agradecer à presidente Neide Benchimol pelo convite, agradecer a todos vocês por estarem ouvindo o que nós vamos falar aqui. Já de antemão, pedir desculpas por algo que eu venho a falar, porque eu tenho um problema muito sério com o chamado politicamente correto, né? Eu sou uma pessoa muito franca, muito objetiva, eu falo sempre baseado em fatos e fatos científicos, eu não professo nenhuma religião, eu não pertenço a nenhum partido político, não tenho, digamos assim, um candidato da minha preferência, então eu me sinto muito à vontade para falar geralmente mal de tudo e de todos, mas sempre baseado em fatos, ok? De ouvido, e o pretinho já começou a dar defeito. O direito de família, inclusive, Entendeu? por eu transitar nas duas áreas, civil, família e criminal, sempre costuma me perguntar se eu não acho o direito criminal muito sofrido, etc. Eu sempre falo que não, na verdade, a área do direito é justamente a área do direito de família, onde você tem toda espécie de drama, e geralmente envolvendo crianças, né, menores, e isso, o casamento em si, seja a união estável também, enfim, sempre envolve mais do que o casal, é óbvio, né? Por isso que o nome é esse, direito de família. Hoje alguns já preferem direito das famílias, eu não gosto dessa expressão, não vou usá-la, eventualmente depois eu explico o porquê, mas, enfim, é um direito que geralmente traz uma carga muito grande de sofrimento para o advogado, para quem milita na área. Você aprende muito, você amadurece muito rápido nessa área, e você descobre que a maior fonte dos problemas das pessoas costuma estar dentro da própria casa, né? Com raras exceções.
Então, a gente vai falar nas inovações do direito de família, que é o que tem acontecido aí nos últimos anos, que, digamos assim, que mudou e que tem alguma importância e relevância, e também são alguns fatos assim, pitorescos e que a gente entendeu por bem falar. O primeiro tópico que nós colocamos aí seria relativo à união estável, à constitucionalidade da união estável homoafetiva e tal. Mas, primeiro, para introduzir, eu gostaria de falar rapidamente sobre casamento, até para que a gente possa, né, fazer uma comparação. Se vocês me perguntarem assim, bom, o que surgiu primeiro, casamento ou união estável? Certamente a união livre surgiu primeiro do que o casamento, porque o casamento não se tem exatamente, não é, digamos assim, um marco inicial para a existência dele oficial. Não é? Você tinha o casamento religioso, que nós não vamos falar agora, mas o casamento reconhecido pelo Estado, por exemplo, lá no Código de Hammurabi, que é de 1750, você tem alguns artigos que tratam dele. Na verdade, é o primeiro diploma que trata do casamento de uma forma mais assim técnica, né? E também tem um outro problema. Quando a gente estuda muito, né, e acaba lendo muita coisa e tal, você começa a ficar com o pé atrás quando se estabelece assim, cronologia de instituições. Então, por exemplo, você só tem, na humanidade, registro escrito, né, de 3.500 a.C. para cá. Né? Lá na Mesopotâmia, aquela chamada linguagem cuneiforme, que são os triângulos, os conezinhos para cima, para baixo, enfim. Para trás, né, de 3.500 anos antes de Cristo para trás, o que você tem, não é a transmissão oral da história. Não há registro escrito. Você tem as pinturas, lá, as cavernas e inscrições em alguns lugares, mas aquelas, né, desenhos rupestres, como eles chamavam e tal, mas não há consenso sobre nada disso. Né? E o casamento em si, como, digamos assim, seja religioso ou reconhecido pelo Estado, ele teve início, não é, por interesse, ou seja, vocês todos aqui que são casados, né, provavelmente falam assim, não, eu casei por amor. Não é? Casamento por amor é algo muito recente na humanidade. Né? Por isso que, inclusive, aquele anel, qual é o nomezinho do anel que você usa no anelar esquerdo? Aliança. Quando você... Pois é, o nome já diz tudo, né? Ele vem do latim aligare, que é o quê? O que o próprio nome, a tradução diz, né? Aliança. O casamento, ele era uma aliança. A aliança é o símbolo do casamento, não é? Por quê? Porque você está se unindo a uma outra família, ou por interesse econômico, ou por interesse político. E essa é a origem do casamento. O casamento romântico, ele é muito mais recente, não é? E eu não vou aqui tentar precisar esse momento do surgimento do casamento romântico, porque eu estaria chutando. Isso é praticamente impossível de você determinar. Claro que tem teorias para todos os lados, mas eu vou poupá-los disso no momento. Tá? Então, o casamento ele surgiu formalmente para poder prover alianças, né, interesses econômicos e políticos muito sérios, né, inclusive aqui no próprio Brasil, nós tivemos isso com Pedro, enfim, com o imperador, você não escolhia, né, você não escolhia, na verdade, a esposa, o casamento ele era arranjado entre as famílias. Mas, enfim, o problema é que casamento, como eu falei, a união estável, a união entre pessoas livres, ela sempre existiu. Depois ela veio a ser regrada pelo Estado. Só que ela continuou a existir na prática. Então, lá em 88, com a Constituição resolveu reconhecer a existência da união estável, né? Oficialmente. Está lá no artigo 226, você encontra a referência à união estável no parágrafo 2º ou 3º, eu não me lembro. E o que acontece? Lá, a Constituição diz que reconhece a união estável entre o homem e a mulher. E aí começou o problema. Ora, se a Constituição só reconhece a união estável entre um homem e uma mulher, a união homoafetiva não poderia ser reconhecida. Certo? Por quê? Porque não seria entre dois homens ou entre duas mulheres. Aí entra o outro tópico, não é? Que é o ativismo judicial, que a gente coloca aqui para vocês, né? Juntamente com a atuação do STF, principalmente, e do STJ na questão. Por quê? Porque a primeira corrente que surgiu dizia que a união estável
que é homoafetiva entre pessoas, não é, do mesmo gênero, ela seria inconstitucional porque ela não preencheria o requisito constitucional. Posteriormente veio o STF e disse, olha só, a Constituição ela é uma letra rígida que foi escrita lá em 88, mas a sociedade é mutável, a sociedade ela desenvolve culturas muito particulares e a legislação deve acompanhar. Então, a Constituição, embora tenha se referido à união estável apenas entre homem e mulher, não é? Ela não proibiu a união entre pessoas do mesmo sexo. Então vem o STF e o STJ antes e diz, olha, não há nada de errado com a união homoafetiva, porque a Constituição não a proibiu, apenas não a previu, certo? Então nós podemos admiti-la. E hoje ela é amplamente admitida, assim como o casamento é homoafetivo também, não é? Até principalmente em homenagem ao fundamento da dignidade da pessoa humana e da isonomia, não é? O Estado, na verdade, ele não deveria se meter em muita coisa, em muitos assuntos no qual ele se mete, mas é o que temos no momento e cabe a nós lá, quando elegemos o legislador, né? Fazemos isso com base naquilo que ele prega, que vai defender, nos valores que ele vai apresentar. Enfim, então, isso, o STF, principalmente, veio fazer esse papel contramajoritário e de ativismo judicial que vem sendo criticado. Por quê? Porque, na verdade, se por um lado é muito importante que os tribunais acompanhem as mudanças sociais, por outro lado, isso gera uma certa instabilidade jurídica. E por que isso? Porque, no final das contas, a Constituição diz o que o ministro do STF entende que ela está dizendo. E quando você começa a perceber, né, interpretações que são de segurança jurídica, porque você Paulo, Paulo, eco. Isso aqui pode ser, em tese, sendo violado ou não. Ok? Então, Paulo. Nosso palestrante, eu acredito que tenha caído a conexão dele. Vamos aguardar um pouquinho, por favor. Peço desculpas. vocês me ouvem? Agora sim. voltou, Paulo. Se você puder repetir Então, caiu para todo mundo ou fui eu que caí? Não, Porque só aqui estava você, tudo só bem. você. Só Ah, você. então tá. Por favor, Vamos lá. Então obrigada. veio o STF e começou a expandir, né, a ampliar a interpretação de um artigo, não apenas de um, né, de vários. É que eu estou aqui me restringindo ao tema união homoafetiva e direito de família. Mas o STF tem feito isso com todo o texto constitucional, praticamente, interpretando, ampliando, muitas vezes contradizendo o que a própria Constituição diz, enfim, numa posição, digamos assim, de contramajoritarismo. Por que tem esse nome? E esse nome vai virar, daqui a pouco ele vai ser muito ouvido aí na mídia, tá? Durante os telejornais, etc. Contramajoritarismo, por quê? Porque tem uma interferência aqui. O contra-majoritarismo, porque quando você elege o legislador, não é? Você o elege pelo sistema majoritário, ou seja, ganha aquele que tem mais votos. Então, se aquele que foi eleito pelo povo, pela maioria, aquele que foi eleito majoritariamente, decidiu e escreveu a lei em um sentido, o STF, em tese, não poderia ir contra aquela ideia majoritária, né? Mas vai. Então, esse movimento do STF de julgar, muitas vezes, até mesmo em oposição ao texto da lei, é chamado movimento majoritário. Então, ele vai por cima
não é? Entendendo que aquela regra ali legal, ela tem que ser adaptada ao momento social em que estamos vivendo, tá? Isso seria o contramajoritarismo. Já o ativismo judicial, que muitas vezes se entrelaça com o contramajoritarismo, é a mesma coisa, ou seja, é tomar providências e falar coisas que nem o legislador falou. Então, fazendo às vezes do legislador, quando nós, na verdade, temos 3 poderes independentes. Não é? Então, ao legislador apenas caberia fazer a lei e dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas quando o STF, por exemplo, pegou essa situação da união afetiva e disse, não, ela é constitucional, embora a Constituição expressamente diga que a união homoafetiva reconhecida é apenas entre homens e mulheres, ele também teve uma postura, o STF, de ativismo judicial. Por quê? Porque ele inovou, né, no regramento social sem que isso tivesse passado pelo legislador que foi eleito, não é, originariamente justamente para fazer as leis. Ok? Então, hoje está pacificado esse entendimento de que a união homoafetiva ela é constitucional, a Constituição não a proíbe, ela apenas não a previu expressamente, assim como o casamento homoafetivo também. Ok? Se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer o seguinte, como eu falei, eu estou controlando o tempo aqui, que eu quero deixar um pouquinho mais de tempo para falar de constelação familiar, que é um assunto bem interessante. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, o final de cada tópico, e se vocês quiserem fazer perguntas, eu respondo. Pode ser assim, presidente? Pode, mas eu sugiro que façamos ao final. Ok, eu acho que então fica vamos melhor. adiante. Tá Tá bom. ótimo. Vamos lá. O segundo ponto que a gente colocou aqui das inovações do direito de família é o chamado casamento sologâmico. Vocês já ouviram falar? O casamento sologâmico é o casamento consigo mesmo, não é? Eu acho que é o auge do narcisismo. A pessoa quer casar com ela mesma, não é? E isso seria permitido pela nossa legislação. Recentemente, acho que não tem um ano, houve uma reportagem sobre uma mulher que casou consigo mesma. Ela fez a festa, ela fez o vestido, ela tinha o buquê, enfim, acho que ela colocou a aliança no dedo também. Então, esse é chamado casamento sologâmico, não é? De solo, né? De sozinho, quer dizer, você está casando consigo mesmo. Então, isso é permitido aqui pela legislação brasileira? Não é, ok? O Código Civil não admite, ele entende que o casamento ele tem que existir, né? Claro, o Código Civil fala ainda entre homem e mulher, mas nós já vimos que o STF já avançou nesse ponto. Então, para que você case, você tem que casar com alguém, ok? Você não pode casar consigo mesmo. Isso é um absurdo tão grande, né? Mas que, eventualmente, cai até em concurso público, perguntas desse tipo. Não é? E principalmente quando você coloca um nome diferenciado, como sologâmico, fica uma coisa assim, bonita, né? Sonora, e às vezes você não sabe do que você está falando, e acha que aquilo é um assunto sério, mas não é. Tá? Então, até o momento, eu não duvido que depois isso evolua, entendeu? E que até se passe a permitir, mas nesse momento o casamento sologâmico ele não é permitido, ele não é reconhecido pela legislação brasileira. Se você tentar, mas eu posso fazer uma cerimônia privada ou até mesmo uma cerimônia religiosa? Bom, se você encontrar alguma fé religiosa que entenda que isso é possível, e se você quiser fazer a sua festa particular, é problema seu, ninguém tem nada com isso. Não é? Agora, vai ter algum efeito jurídico? Aquilo vai gerar alguma consequência jurídica? Não, porque o nosso direito não reconhece isso. Tá? Nós temos também outra novidade, as famílias multiespécies. Vocês já ouviram falar nisso? Todos nós aqui, não é? Somos da espécie humana, não é isso? Pois bem, você tem o seu bichinho de estimação em casa? Todo mundo aqui tem um gato, um cachorro, enfim. Todo mundo sempre teve os animais de estimação, que hoje se chamam pets, né? Ao longo aí das décadas e tal. Só que agora a coisa ganhou um outro contorno e passou a ter consequências jurídicas mais sérias.
principalmente quando ocorre divórcio ou separação judicial. Separação judicial já está saindo de moda, embora ela não tenha deixado de existir, tá? Inclusive, só uma observação aqui, porque vários autores, né, doutrinadores do direito, dizem que a separação judicial acabou, ela não acabou, ela continua existindo, só que ela se tornou meio inútil. Mas em algumas situações que não vem ao caso aqui eu falar agora, porque nossa palestra não é para isso, elas podem ser úteis, tá? Então, você, nessas situações, o que acontece? Você divide patrimônio, geralmente, você faz a partilha dos bens. E quando você tem filhos, você também estabelece, não é, o que vai vigorar em relação a eles quanto à guarda. Então, você pode ter uma guarda unilateral, você pode ter uma guarda compartilhada, e ainda que seja uma guarda compartilhada, você tem que estabelecer os dias em que as crianças vão estar com um, vão estar com o outro, e se for na guarda unilateral, você vai ter que estabelecer os dias de visitação. Pois bem, isso agora está dando para os animais também, animais de estimação, porque hoje se entende que as famílias não são mais apenas formadas pela espécie humana, mas também pelos animais que as compõem. Então, surge essa figura da família multiespécie. Então, você tem a espécie humana aliada à espécie animal, ok? Então, você tem que regular a visitação desses pets. Não é? Quando é que o cão da família vai ficar com um, vai ficar com outro, vai ficar na casa de quem? Não é? Você estabelece uma parte, às vezes, dos alimentos, né? Aquela pensão alimentícia, você estabelece um percentual para comprar ração, para comprar remédio para o animal, para pagar o veterinário, enfim, tudo que passou a ver, não é, esse tipo de situação e a classificá-la como uma família multiespécie e que, por isso, necessita ter esse regramento aí em relação aos animais que a compõem. Ok? Um outro assunto que eu queria tratar com vocês aqui é a questão da adoção. Esse aqui é um assunto, então, bem mais, digamos assim, delicado, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente, e antes dele sempre foi estabelecido assim, determinou que a adoção ela é irrevogável. Ou seja, você adotar uma criança não é como adotar um animal. Você não pode devolver ou botar dentro do carro e abrir a porta para ele sair na rua, largar na estrada, como muita gente faz, né? Quando você pega uma criança, quando você adota uma criança, você tem uma responsabilidade ali para sempre. Você vira pai. Hoje, não é? A correspondência do pai adotivo é a mesma do pai biológico. A família biológica desaparece na vida do menor e passa a existir apenas os pais adotivos. Então, você, inclusive, constitucionalmente, você sequer pode fazer diferenciação na nomenclatura. Você não pode nem usar a expressão filhos adotivos, não é? A gente usa para explicar, mas na prática são filhos. Não existe, não se pode classificá-los como adotivos, porque isso fere a dignidade deles, tá? Então, uma vez que você adotou, não é? Você não pode devolver aquela criança. Seu filho, e o que acontece? Por exemplo, você tem o filho, seu filho biológico, seus filhos biológicos, eles dão trabalho, não dão? Eles muitas vezes não correspondem à sua expectativa, porque a gente tem essa ideia de que o filho vai ser uma miniatura da gente, né? Que vai gostar das mesmas coisas que a gente gosta, que vai sentar para ver televisão com a gente, vai assistir os mesmos filmes, vai querer ir aos mesmos lugares e tal. E quando eles começam a crescer, porque eles antes faziam isso, mas eles faziam porque eles eram obrigados por você, né? Você sentava eles no sofá para ver um filme, você arrastava eles para todo lugar e eles tinham que ir. Agora, a partir do momento que eles ganham autonomia, não é? Lá pelos 15, 16 anos ou mais, então você começa a perceber que eles não são tão parecidos assim como você imaginava, não é? Nem tão gratos assim como você também imaginava, e também não tem aquele reconhecimento pelo seu trabalho que você imaginava, e você às vezes até
passa a se perceber como um mal necessário na vida dos seus filhos. Enfim, eles têm a vida deles, eles querem seguir a vida deles e você se transforma numa âncora, não é? Muitas vezes. E aí, quando você tem lá os seus filhos, eles estão naquela pré-adolescência e tal, eles causam todo tipo de problema, de aborrecimento, às vezes não querem estudar, não querem nada com a vida. Enfim, e por causa disso, você os devolve para alguém? Primeiro que você não pode devolver, né? Mas o que você faz? Você leva eles no carro e solta eles no meio da rua? Não dá, né? Você joga eles pela janela? Tem gente que faz isso, né? Mas, enfim. Você tem que aguentar aquilo. É sua função de pai. Então, se aquela criança que é seu filho biológico te dá problema, cabe a você tentar identificar a causa dos problemas e, na medida do possível, corrigi-los. Se os filhos que foram adotados te causam problema, também. O que você tem que fazer é ser pai e ser mãe deles. Não é? Enfim, então, não dá para devolver. E, por isso, pensando nisso, o legislador tornou a adoção o quê? Irrevogável. Adotou, já era. Tá? É uma responsabilidade eterna que você vai ter. Só que não, né? Aí entra novamente o Poder Judiciário com o seu contramajoritarismo e diz, olha só, a gente agora está entendendo que a adoção ela pode ser revogada, desde que seja sempre no melhor interesse do menor. Bom, o primeiro problema é você definir o que seja isso, não é? Porque esse é um conceito extremamente vago, melhor interesse do menor. Mas, em determinadas situações, não é? Entendeu o STJ que seria possível, então, revogar a adoção, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente dizer expressamente que a adoção é irrevogável. Ok? Então, é como eu falei no começo, a lei é, ou a lei diz aquilo que o juiz diz que a lei disse, não é? E isso sempre vai gerar um pouco de insegurança jurídica. Essa interpretação contra a legem, não é? Porque é diretamente ali contra o texto da lei, ela tem raízes aonde? No contramajoritarismo. Nós, os tribunais superiores, temos o poder de ajustar a norma à realidade social. Então, o que nós, advogados de família, vemos muito acontecer? Em primeiro lugar, as pessoas se unem, não é? Um casamento, numa união estável. Muitas vezes não conseguem ter um filho biológico e resolvem adotar. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, tá? Das pessoas, do casal querer adotar um filho, quando a relação não vai bem, achando que aquele filho vai unir de novo o casal. Pois eu digo a vocês, não vai. Aquele filho vai separar o casal, não é? Vai ser digamos assim, aquele empurrãozinho que faltava, não é? Na prática. Agora, veja bem, aquilo que eu falei no começo. Eu trago para vocês a minha experiência de 32 anos. Essa é a minha experiência. Pode ser que vocês tenham uma experiência diferente no círculo de amizade de vocês. A minha, infelizmente, foi sempre no sentido de que adoção não une casal, tá? Pelo contrário. A adoção traz responsabilidades e de um desgaste físico e muitas vezes emocional que ele não existia antes, dentro de uma relação que já tem o seu desgaste natural. Tá? Então, é como se você, em um motor que já estava com pouco óleo, você, ao invés de lubrificá-lo, você jogasse um pouco mais de areia. Não vai dar certo. Então, foi pensando nisso e para evitar que isso acontecesse, ou seja, de que os casais desistissem na primeira dificuldade após a adoção, que a lei foi lá e proibiu a revogação da adoção e a tornou irrevogável. Mas agora o STJ vai e diz, não, olha só, dá para revogar dependendo do caso concreto. E é o que nós falamos, isso gera o quê? Insegurança jurídica. Eu discordo de todos os casos em que pode haver revogação? Não, não é isso. O problema é que nós temos uma lei que diz que não, que é irrevogável.
entendeu? Eu também entendo que a gente tem que analisar caso a caso, mas é para isso que existe no processo de adoção, não é? Um longo processo de entrevistas, de convivência, etc., como se fosse um estágio probatório, justamente para você tentar identificar esses problemas ao longo do processo, antes que a adoção seja deferida. Não é? Mas depois o problema acaba acontecendo, e aí você, então vamos revogar. Imagina, essa criança vai e volta para o abrigo, ou volta para uma família substituta, aguardando a adoção. Isso não vai prestar para ninguém, nunca. Não é? Então, eu, por exemplo, entendo que a adoção deveria continuar sendo irrevogável. Ah, deu problema. Ah, mas o casal se separou. E quem queria... Porque isso acontece muito, tá? Um vira para o outro na audiência, quer dizer, né, vira para o juiz e fala assim, não, olha só, quem quis adotar foi ele. Eu só concordei porque eu não queria contrariá-lo. Agora eu não quero essa criança. E aí o outro vai e te diz a mesma coisa, olha só, ela é que queria ser mãe. Entendeu? Eu concordei porque eu não queria privá-la dessa oportunidade. Ou seja, os dois vão para a audiência e dizem, olha, nenhum de nós dois queremos ser pai de ninguém. Tá? Eu virei pai por causa dela, ela virou mãe por minha causa. E aí? Então vamos devolver essa criança. Né? Enfim, não é uma solução boa. Tá? Claro que se você tiver lá o espancamento e tal, etc., mas aí você pode resolver como você resolveria para um filho biológico. Continua sendo filho, mas se for o caso, você tira aquela criança daquela casa. Mas não revogar a adoção. Né? Se você tem violência doméstica, trate aquele filho que foi adotado como um filho biológico, que inclusive essa é a determinação legal e constitucional. Né? E não revogar a adoção. Enfim. Outra coisa que é novidade, não é o chamado contrato de namoro. Esse, então, é um barato, porque, assim, as pessoas estão com medo, não é? De que aquilo que antes era um namoro descompromissado e tal, venha a ser alegado como na verdade, uma união estável, não é? E, assim, particularmente, eu acompanho um caso muito interessante, acho que nada é mais interessante do que a própria vida, do que a realidade, né? Se você for escrever uma história dessa, você não vai conseguir. Então, eu tinha um casal que era o seguinte, o camarada conheceu uma menina, tá? Ele era solteiro, então ele conheceu uma menina mais nova que ele e tal, e começou a namorar com ela. Pois bem, aí, cansados de sair, a menina virou para ele. Olha só, nesse caso aconteceu assim, eu não estou dizendo que as mulheres fazem isso sempre, ok? Por favor, eu estou dando um exemplo real, então eu não tenho como maquiar o que aconteceu. Eu não vou mudar só para não soar machista, por favor, mas não é isso. Eu estou apenas reproduzindo fatos aqui. Então, um belo dia ela vira para ele e fala assim, poxa, amor, olha só, esse negócio de ficar saindo tal final de semana, você me leva para casa sábado, depois me pega no domingo, aí depois me leva de novo no domingo à noite. Pô, não dava para a gente ficar na sua casa? E ele falou, tudo bem. Aí ela chega lá, entra lá a primeira vez, levando a bolsinha de roupa dela e tal, muito bem, arruma lá um cantinho. Primeiro ela deixa a roupa na bolsa, ali do lado da cama e tal, e tudo bem. Aí ela fica lá no sábado, vai embora no domingo, ele leva ela. Bom, aí começa a marcar, olha, ele sai do trabalho, por exemplo, às 6, ela sai às 5h30 e ela começa a chegar antes dele no apartamento. Tá? Volto a dizer, isso aqui é um caso real, eu não estou inventando fatos. Tá? Ela começa a chegar antes dele e tem que ficar na portaria esperando ele chegar. Aí, quando ele chega, ela fala assim, poxa, amor, olha só, constrangedor isso, né? Eu chego aqui, tenho que ficar te esperando, entendeu? Fica aí o porteiro olhando para minha cara, todo mundo passando, eu aqui com essa bolsa e tal. Você não podia me dar uma cópia da chave? Aí ele vai e entende que é uma situação constrangedora e faz o quê? Ele dá uma cópia da chave para ela, certo? Então agora, no outro final de semana, ela já chega, ela já conhece o porteiro, ela já cumprimenta o porteiro, ela entra com a chave na mão e se instala no apartamento. Ela agora já pegou um pedacinho do armário dele para colocar as roupas dela. Para quê? Poxa, amor,
Esse negócio de ficar trazendo bolsa, levando bolsa para o trabalho na sexta-feira, trazendo bolsa de volta, eu vou deixar uma roupinha aqui, não é? Porque assim eu não tenho que trazer a bolsa. Algum problema com isso? Não, ele concorda com ela, tá? Muito bem. Aí começa as festinhas de família, não é? Olha só, ele está namorando, estão namorando, eles saem, se divertem, têm as relações dele, um abraço. Essa é a intenção, namorar, se conhecer e tal. Aí ele fala assim, olha, sábado que vem é aniversário da minha mãe, então eu vou lá, eu não vou te ver. Mas por que você não vai me ver? Eu vou ficar com saudade de você. Eu vou com você, eu não posso ir com você? Aí ele fala, tudo bem, mas é meio chato, né? Só vai ter gente velha, não sei o que, aquela conversa. Não, eu quero ir e tal. E ela vai junto. Aí ela tira 200 fotos com todo mundo, ela fala com todo mundo da família dele. Ela é uma pessoa extremamente articulada, simpática, tira foto com todo mundo, posta aquilo tudo no Instagram, no Facebook, foto com a mãe, foto com o pai dele, foto, entendeu? Enfim. E ainda escreve assim, embaixo, legenda da foto. Minha sogrinha linda. Meu sogrão. E assim vai, tá? Aí, no outro final de semana, claro que eu só estou aqui, a única coisa aqui que é mentira são os finais de semana seguidos, tá? Eu estou encurtando aqui. Aí chega no outro final de semana, quando ela está com ele, fala assim, poxa, amor, olha só, eu tenho que pagar a faculdade, mas meu salário só vai sair daqui a 3 dias. E meu boleto é assim, se eu pagar agora, é R$ 895, se eu pagar até hoje, tá? Se eu pagar depois de hoje, de R$ 895, o boleto vai para 2.100.000. Então, será que dava para você me emprestar uma grana e pagar isso aqui para mim? Aí ele fala assim, tá, amor, tudo bem. Nessa época, tá? Para eu ficar bem fiel à realidade, não havia Pix ainda, era cheque. Aí ela pediu a ele assim, será que não dava para você fazer um cheque para mim? Eu pago para você no dia que você... Tudo bem, amor. Blá, blá. Aí deu um cheque para ela pagar a faculdade. Ela pagou, xerocou o cheque, obviamente, e foi lá e pagou a faculdade. Poxa, amor, eu queria comprar um negócio nas Casas Bahia, e foi Casa Bahia mesmo, e eu queria fazer um carnê, mas olha só, eu não tenho, lá em casa está tudo no nome dos meus pais e não é no mesmo bairro e tal. Será que não dava para você me emprestar um comprovante daqui para eu poder botar lá para eles fazerem um carnê para mim? Então levo a conta de luz, tá? Enfim, no final disso, ele achava que estava o quê? Casando, namorando, noivando ou em união estável? Ele achava o quê? Que ele estava o quê? Namorando. Namorando. Está namorando. Legal, namorando, está se conhecendo e tal. E ela estava fazendo o quê? Ela estava se documentando. Não é isso? E aí, depois, esse indivíduo conheceu uma outra menina mais interessante do que ela, terminou o relacionamento e um belo dia bate o oficial de justiça à porta dele, não é? Com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, porque ele tinha comprado um carro no meio dessa brincadeira. Tá? Enfim, e para evitar isso, então, essas situações, essa é real e tem milhares como essa, criou-se a ideia do contrato de namoro. Então, se você quer se prevenir de uma futura alegação de união estável, quando, na verdade, você só quer namorar, tá? Você pode fazer esse contrato. Claro, é extremamente antipático você chamar o outro, não é? Para fazer esse tipo de contrato, mas é a solução que você tem. Porque se você começa a namorar há muito tempo, e aí você fala assim, mas qual é o prazo que configura uma união estável? Não existe. Tá? Não existe prazo mais. Quando a legislação começou a prever isso, havia 5 anos, depois caiu para 3 e depois desapareceu. Então, não é mais isso que importa, o tempo de convivência. Na verdade, você não precisa nem morar junto, tá? Para ter uma união estável. O que caracteriza a união estável é essa prova de que a vida do casal
ela tem a intenção de ser contínua, duradoura, e ela tem sido, não apenas a intenção, mas que ela é contínua, duradoura e formou uma família, porque esse era o objetivo. Então, quando você pega essa participação dessa mulher do exemplo, nos eventos sociais dele, junto à família dele, ele pagando tecnicamente, né, ou teoricamente, pagando a faculdade dela num determinado momento, ela se valendo do endereço dele para fazer um carnê e tal, isso tudo é prova de quê? De que há ali uma união, não é, que tem a intenção de formação de família. Como eu falei, para não ficar enchendo os senhores com muitos aspectos técnicos. Mas, então, para evitar isso, surge o contrato de namoro. Então, você vai lá, vai a um ofício de notas, a um cartório, declara que vocês não têm a intenção de constituir uma família, essa é a ideia da escritura de namoro, tá? Você não tem a intenção de constituir família, que você está apenas namorando a pessoa. Só que tem aquelas pessoas que namoram por 10, 12 anos, né? Isso já aconteceu com algum de vocês? Não? Homem gosta muito de fazer isso, empurrar com a barriga ao máximo, né? Então ele namora 7, 8, 10, 12 anos. Ainda assim, eu lhes pergunto, isso é união estável? Pode ser que não. Se você provar que, na verdade, do meu ponto de vista, quando você namora uma pessoa tanto tempo assim, a prova é justamente de que você não quer constituir nada com ela. Senão você já teria casado, ou teria um mudado para a casa do outro, enfim. Então, o namoro em si longo também não caracteriza união estável. Noivado caracteriza união estável? Também não. O noivado, o que é o noivado? O noivado é uma declaração de intenções à sociedade. Não é isso? Você está dizendo à sociedade que você pretende, ali na frente, começar uma família com aquela pessoa. Só que pode ser que você nunca concretize isso. Então, o noivado, por si só, ele também não configura união estável. Já o casamento religioso apenas, aquele casamento religioso, não tem nada de civil, não é um casamento feito obedecendo aos trâmites da lei, é um casamento dentro da fé religiosa da pessoa, tá? Se a pessoa compareceu perante um ministro religioso, seja de que religião foi, tá? E declarou-se, ou declarou que queria casar com outra pessoa, com a outra pessoa, é lógico que aquilo ali vai configurar uma união estável, porque você está justamente, né, declarando que quer se casar com a pessoa. Inclusive, eu vi aqui, surgiu aqui a janelinha de alguém dizendo que namorou por 15 anos. Deixa eu ver isso aqui, espera aí, só um segundo. Deixa eu ver aqui para a gente não perder isso. Quem foi que falou? Ismar. Sou eu, Ismar Eu Cruzeiro, namorei... Rotary Clube de Cruzeiro. Prazer, Ismar. Eu namorei por 15 anos e sou casado há 4 anos e meio. Isso. Você não conseguiu fugir, não é isso? Não, ainda mais porque... que o problema é que eu sou advogado, a minha esposa é advogada. Então você foi ameaçado. É. Entendi. Entendeu, né? Entendi. Então, é isso. Eu tinha um colega que o apelido dele era Dozinho, justamente porque ele estava namorando há 12 anos. Não é? Enfim, mas agora, usando aqui o exemplo do Ismar, se, por exemplo, nesses 15 anos de namoro, na verdade, apesar dele considerar como namoro, se a configuração de vida dele com a companheira era no sentido, já tinha formado uma família, este namoro pode já ser reconhecido como uma união estável. Entendeu? Então, muitas pessoas que eu conheci ao longo da vida, elas, na verdade, elas querem formar família com a outra pessoa, só que elas têm, assim, existe um certo medo da formalização. Tem muita gente que acha que, se formalizar a união, algo vai se perder, que é muito melhor você deixar aquela união como uma união livre, sem a intromissão do Estado, que você pode, a qualquer momento, simplesmente terminar indo cada um para o seu lado, sem precisar de nenhuma, digamos assim, atuação jurídica no fato. Você tem motivos de toda espécie.
entendeu? É bem curioso isso, não é? Bom, por antepenúltimo aqui, antes da gente falar na constelação familiar, vamos falar no poliamor e famílias paralelas. Essa semana saiu uma reportagem, não é, de um indivíduo que casou com 8 mulheres. Eu não sei se vocês viram. Primeira conclusão que a gente chega, esse camarada é bom, não é? Casou com 8 mulheres. Então, ele merece, pelo menos, o nosso respeito. Tá? Agora, o direito reconhece isso? E elas estavam lá, vestidinhas, com a florzinha na mão e tal. Não, tá? Não existe isso. Essa poligamia, na verdade, se você... A legislação penal, não é? Ela já proíbe a bigamia. Então, se você casa 2 vezes, já é crime. Então, não se pode casar nem 2, nem 3, nem 4, e você também não pode casar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, aos olhos da lei, se você se une a 8 mulheres, como foi o caso concreto aqui, não é? Dependendo da cronologia, uma delas vai ser... Isso contra a minha... Depois eu explico, mas assim, contra a minha, meu entendimento técnico, tá? Mas uma delas seria companheira e as demais seriam concubinas, tá? Por quê? Porque a concubina é aquela pessoa com a qual você se relaciona, mas haveria um impedimento para o casamento, entendeu? Nesse caso, eu acho que, tecnicamente, essa solução nem é a melhor. Tá? Para mim, não existe união estável, porque, na verdade, com 8 mulheres, a união vai ser instável, porque não há o sentido de formação de família, não é? Especificamente com uma delas. Então, eu acho que você vai ter ali muito mais uma união instável do que uma união estável. Tá? Com todas elas, eu acho que nenhuma delas nenhuma dessas relações, dessas 8 relações, chegaria a configurar uma união estável. Tá? Se ele se casar com uma delas, civilmente, e continuar morando com as outras 7, ou seja, 8 numa casa, olha só, ainda que com consentimento da esposa, ok? Isso também vai ser uma relação concubinária em relação às outras 7. Ele só vai ser casado, na verdade, com uma. Tá? Então, isso é a modernidade, não surgiu aqui, isso já nos Estados Unidos já tem algum tempo, tá? É o chamado poliamor. E olha só, eu vi, não é de agora, tá? Eu vi reportagens aqui no Brasil, no Nordeste, de mulheres que tinham 2 ou 3 homens dentro de casa, tá? Todos obedientes a ela. Só para ficar uma coisa assim, não ficar... A gente fica falando só do homem, que fica ali com as mulheres, aí volta a dizer, fica essa ótica machista, não é nada disso, tá? Eu já vi reportagem, não tenho agora, mas tenho certeza que se vocês derem um Google, vocês vão encontrar, de mulheres que vivem com 2, 3 homens, tá? Porque elas falam mesmo, e eu me lembro de ter ouvido isso na reportagem, dizendo que um só não dava conta do desejo delas. Entendeu? Também são mulheres que merecem todo o nosso respeito. O colega aqui, Osmar está entusiasmado aqui. Ele está mencionando aqui o caso do Mr. Catra, que vivia com mais de... tinha vários filhos. Eu não sei se ele vivia com várias mulheres ao mesmo tempo, ou se eram assim... Não sei se vivia com todas juntas, eu quero dizer, ou se ele tinha várias relações aí esporádicas ou subsequentes. Todas juntas? Então, merece também todo o nosso respeito. Não é isso? Agora, aquilo ali é uma união estável? Não, Aí uma está ali dizendo, morreu. Pois é, morreu, mas olha só, ele não morreu por causa disso. Né? Isso né? Ele morreu porque, de repente, ele tinha alguma doença, alguma coisa, enfim. Sentiu uma certa revolta aí na tua... Né? Uma sensação de vingança, né? Morreu. Você tem que analisar o seguinte, agora eu vou falar muito sério, tá? Se essas 20, se essas 8, 10, se elas aceitam a situação, estão felizes aí, agora eu estou falando sério, sem nenhuma ironia, tá? O que o Estado tem com isso? Tem a ver com isso. Não é?
Se você deixar, se você permitir, daqui a pouco o Estado entra. Na verdade, ele já faz isso de uma certa forma. Ele entra dentro da sua casa e diz para você como é que você vai se relacionar com a sua esposa ou com o seu marido. Tá? Nós temos, inclusive, um exemplo na área penal sobre isso, que é relativo à lesão corporal. E eu estou falando muito sério agora, não é historinha com sentido cômico, não. Tá? Eu estou falando muito sério porque isso é uma coisa que me incomoda. É o seguinte, você tem a lesão corporal, todo mundo aqui sabe que é lesão corporal, né? Um bater no outro e tal. Acontece que eu, como advogado de família, já recebi vários relatos diretos ali na mesa do escritório de mulheres que gostavam de uma pegada mais violenta e homens também, ok? Porque, acreditem, muitas mulheres também gostam de bater. Isso é um fato. Aí eu pergunto a você, o que já aconteceu, não no meu escritório, não comigo, não da minha vivência, mas eu já tive notícia de síndico, por exemplo, de prédio, tá? Ligando para a polícia, porque estava havendo uma relação escandalosa, havia uma mulher gritando, por exemplo, e que ela estaria apanhando, segundo o síndico teria relatado. Não estou brincando, não, isso é sério. E aí, a viatura da PM chega no local e vai lá apurar, e eventualmente aparece a mulher lá com aquelas vermelhidões e tal, né, eritema, hematoma, tem de tudo. E aí o PM cisma de levar para a delegacia porque acha que a mulher está dizendo ali que não está acontecendo nada, mas que ela, na verdade, está com medo de falar que o marido bateu nela, então leva todo mundo para esclarecimento. Então, numa brincadeira dessa, você vai parar na delegacia só porque você estava tendo uma relação sexual um pouco mais selvagem e consentida. Então, veja o absurdo disso. O Estado entrou na sua casa, levou você até o departamento de polícia para que você esclarecesse o que você estava fazendo dentro do seu quarto. Então, assim, mas eu acho um absurdo sexo com violência. Legal, isso é a sua visão, mas tem gente que gosta. Seja de que tipo for. E o que nós temos a ver com isso? Quem somos nós para regrar esse tipo de situação? Como é que você vai permitir que o Estado interfira nisso? E eu estou falando isso porque existe um doutrinador em direito penal que entende que, mesmo que esta relação seja consentida e que ambos gostem e sintam prazer na execução dela dessa forma, ainda assim haveria um crime. E agora? Eu acho isso um absurdo, sob qualquer ângulo. Tá? Particularmente não gosto da violência. Só para esclarecer aqui que isso não é em causa própria, não. Tá? Particularmente não curto essa violência, mas eu acho que ninguém tem nada com isso. Muito menos o Estado. Nem o síndico, nem o vizinho, nem o Estado. Tá ok? Então, hoje, a posição do STF com relação ao chamado poliamor, não é no sentido de que são relações concubinárias, que você não pode sequer reconhecer ali união estável, porque se você se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo, não há estabilidade em nenhuma das relações. O que é diferente, tá, das chamadas, não é bem multifamília, né, como a gente chama, existe uma expressão, não gosto muito não, mas a mais usada é famílias paralelas. O que é isso? Digamos lá, duas profissões muito suscetíveis a isso, não que sejam... a gente tem alguns exemplos nessas profissões, justamente por causa do deslocamento do indivíduo, que são os representantes comerciais e motoristas de caminhão, motoristas de carga. Tá? Aqueles indivíduos que viajam o Brasil inteiro, passam a maior parte do tempo viajando. Não é? Os representantes comerciais também. Dependendo do produto, eles circulam pelo Brasil inteiro. Então, às vezes, o indivíduo ele tem a família dele aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu conheci um caso desse, especificamente, isso foi no meu escritório. Tá? Ele era casado com
uma médica aqui do Rio de Janeiro, e ele era representante comercial, e ele tinha uma outra família posterior a essa que ele constituiu em São Paulo. Então, ele tinha 2 casas, né? Ele tinha 2 endereços, ele era casado com uma e casou com a outra, então ele era bígamo, ele tinha filhos nas 2 casas, entendeu? E ele vivia uma vida de que, quando ele estava com uma, a outra achava que ele estava viajando a serviço, e eventualmente estava, e quando ele estava com a outra, a mesma coisa. Então, isso aí é uma família paralela. Lógico, qual é digamos assim, a consequência jurídica disso? Tá? Vale o primeiro casamento, o segundo não vale. Por quê? Porque o indivíduo estaria impedido de casar. Mas como não havia no sistema, não é, de registro civil, possibilidade de você cruzar esses dados, ele conseguiu se casar lá também. Então, o segundo casamento, que foi em São Paulo, não é, ele foi anulado porque ele já era casado e, portanto, ele não podia se casar. Ah, então ele tinha uma união estável? Claro que não. Aquela segunda mulher era uma concubina. Por que ela não era uma companheira, não era considerada uma união estável? Porque ele era casado e ele vivia uma vida de casado parte do tempo. Porque nada impede, em princípio, que você tenha uma união estável sendo casado ainda, desde que você esteja num período de separação de fato. Você é casado, você está separado de fato, você conhece uma outra pessoa e você começa a viver com ela. Então, juridicamente, não é impossível que uma pessoa casada, mas separada de fato, viva em união estável com outra. Então, ela ainda está casada, mas ela tem uma união estável com outra pessoa. Por quê? Porque ela está separada de fato daquela pessoa com quem ela se casou. Ok? Aí é possível. Agora, no caso dele especificamente, não. Ele vivia com a mulher no Rio e vivia com a outra em São Paulo. Então, a outra era apenas uma concubina. Nenhuma união estável seria. E qual é a consequência disso? Se ele viesse a falecer, o que não aconteceu, claro, eram jovens, na verdade, se ele viesse a falecer, ela não teria direito a nada. Entendeu? Apenas os filhos. Obviamente que os filhos são herdeiros dele. Mas ela não. Por quê? Porque ela era concubina. No máximo, se ela aprovasse uma sociedade de fato, ela conseguiria dividir algum bem. Tá? Então, poliamor não se confunde com família paralela, ok? Fale. Minha presidente. Familiar, vamos. Já estourei o tempo. Eu avisei que eu falava muito. Então vamos. Olha só, constelação familiar. Vocês já ouviram falar em constelação familiar? Não, quem ouviu? Fala aí para mim. Sabe o que é? Tem ideia do que seja? Porque olha só, por mais que eu estude, eu ainda tenho um monte de dúvidas sobre isso. Eu vou explicar para vocês. Um cara chamado Bert Hellinger, que é um antropólogo e tal, estudioso, ele passou lá como missionário 15 anos na África, vivendo com uma tribo Zulu, acompanhando ali o dia a dia de uma tribo Zulu. E ele reparou lá que, quando um dos membros da tribo tinha um problema, aquele problema era tratado como todos. Então, não existia essa coisa do problema individual. Tudo era problema de todos. E como é que eles resolviam esses problemas? Eles tentavam, a tribo, né, os membros da tribo se reuniam em grupo e faziam mais ou menos, montavam mais ou menos algo muito parecido com uma peça de teatro, na qual cada um dos membros ali representava um membro da família daquele indivíduo que estava com problema, para tentar, naquela representação familiar, naquele teatro ali, em que, na verdade, o único personagem que estava na própria pele era o indivíduo com problema, para tentar identificar esse problema, ou a origem do problema. E o que acontecia? Ele presenciava, na verdade, quase que uma incorporação espiritual desses membros que participavam
desse evento, não é? E dali surgiam, e eles passavam a se comportar de uma maneira muito similar aos ancestrais daquele indivíduo que ele não conhecia ou não conheceu, que ninguém conhecia. Então, ele identificou que aqueles indivíduos extraíam de algum lugar as impressões familiares daquele indivíduo ali. Mais ou menos como se existisse uma memória, um registro universal das condutas, não é? Em alguma dimensão e que isso era possível de ser captado, tá? Eles chamaram isso foi na década de 70, tá? Eles chamaram isso de campos mórficos. Ou seja, dizia o Hellinger que, na verdade, nós estamos cercados por uma energia, mais ou menos isso, tá? Eu vou dar uma resumida aqui. E nesse campo energético, digamos assim, ficariam registrados as nossas impressões, pensamentos, problemas, etc., e que isso poderia ser captado pelo membro da família e ele poderia passar a sofrer as consequências de impressões negativas que existiriam nesse campo mórfico. Ok? Volto a dizer, estamos aqui na década de 70. Só tem um problema. Einstein já tinha falado sobre isso há muito tempo com outro nome, lá em 1910, 1911, etc. Tá? E ele, inclusive, eu não sei se vocês sabem, que a teoria da relatividade geral, Einstein é um cara tão fera, que ele derrubou o que Newton falou, a teoria da gravidade de Newton caiu por terra com Einstein. Tá? Lembra do Newton? O Newton era aquele cara que estava sentado embaixo da árvore, caiu a maçã, e ele disse que a lei da gravidade era o seguinte, que massas maiores atraíam massas menores. Tá? O Einstein, pensando bem, falou, olha, não é bem isso. Tá? E criou, então, a teoria da relatividade geral, que a gente vai falar assim muito rapidamente aqui, e que foi comprovada, sabe aonde? Ela foi comprovada na cidade de Sobral, no Ceará, em 1919, depois do final da Primeira Guerra, foi de 14 a 18. E de que forma? O Einstein dizia o seguinte, que não existe espaço vazio. Todos nós, você, tá? Os dois submersos. O que tem entre você e o outro mergulhador? Você vai dizer assim, nada? Não. Tem água entre você e ele. A água dos espaços, todos os seus orifícios. Ela vai entrar neles. Não é? O Einstein dizia que acontece a mesma coisa aqui do lado de fora da água. Tá? Não existe espaço vazio. Existe, na verdade, algo que se... Eu não vou entrar muito nesse detalhe, senão a gente vai ficar aqui o resto da noite e vocês vão dormir e me matar. O Einstein, ele sacou que existia o chamado tecido espaço-tempo, que no primeiro momento ele não sabia o que era. Você já tem um pessoalzinho muito mais, digamos assim, com um instrumental melhor, que chama e que descobriu aí aquilo que se chama de massa escura, matéria escura e energia escura. Tá? Por que matéria escura e energia escura? Porque elas não refletem a luz e, por isso, elas não são visíveis, mas elas são perceptíveis por outros meios. E isso foi provado em 1919, na cidade de Sobral, durante um eclipse total do Sol. E como é que foi feito isso? De uma maneira muito simples. Porque o Einstein dizia o seguinte, como existe um tecido universal, existe massa, existe matéria não perceptível aos olhos, mas ela está ali. E é essa matéria que, na verdade, a gravidade não é uma massa maior atraindo uma massa menor, dizia ele. A gravidade, na verdade,
é que essa massa maior deforma o tecido espaço-tempo em volta dela, e quando causa essa deformidade, causa uma inclinação, né, que atrai que os corpos se juntem. E ele dizia, inclusive, essa deformação é tão forte que ela faz com que a própria luz mude de direção e faça uma curva. Quando Einstein disse que a luz ia fazer uma curva, fizeram muita chacota da cara dele, né? Mas aí o que os caras fizeram? Lá em 1919 viajou um pessoal para cá e um outro pessoal para uma ilha, porque seriam os lugares aqui em Sobral seria o melhor avistamento desse eclipse total, tá? O que eles fizeram antes do eclipse? Eles mediram com os instrumentos, claro, precisos que eles possuíam à época, a posição da estrela, a distância de determinadas estrelas ao Sol. Como elas seriam vistas, em que ponto do céu elas seriam vistas. Porque vocês sabem que a luz só chega aqui milhões de anos depois, né? Aquela luz que a gente está vendo da estrela, ela já saiu lá da estrela há milhões de anos. A gente está recebendo agora só, por causa da distância. Então, quando você não tem nada interferindo no caminho entre a estrela e a Terra, você consegue ver a luz num ponto determinado. É totalmente mensurável que os astrônomos fazem com uma estrela. Eles mediram a posição da luz da estrela sem o eclipse e perceberam que na hora do eclipse, aquela estrela estaria onde? Estaria atrás do Sol. Então ela não poderia ser vista. Só que quando a Lua vem e tapa a luz do Sol e as estrelas ficam visíveis, porque você não consegue ver estrela à noite, de dia, a não ser que você tenha um eclipse, eles repararam que a luz da estrela havia se deslocado de posição. Por quê? Porque ela estaria contornando, não é, aquela deformação causada ali pela Lua naquele ponto. Então, a luz estaria fazendo uma curva, acompanhando o quê? A deformação que a Lua, no caso, estava causando naquele momento. Então, a luz da estrela mudou de lugar. E isso é uma prova científica de que a teoria do Einstein, de que existe um tecido universal, não é? que na verdade, segura tudo, porque se você for pensar, a Lua, por exemplo, não despenca porque ela estaria, de acordo com Newton, atraída pela Terra, não é isso? Aí eu pergunto a vocês, por que a Terra não despenca? Porque está no Sol. Por que o Sol não despenca? Espaço infinito. Por que a gente não está em queda livre? Porque tem alguma coisa segurando. Entendeu? E nós ainda estamos tentando entender isso. E a prova de que a energia escura existe, ela acontece, então, de maneira mais clara ainda. Vocês já ouviram falar no Big Bang? Isso tudo, eu vou chegar... Vocês vão entender por que eu estou falando isso com relação à constelação familiar. Já vou terminar. Se você pegar, por exemplo, uma pedra e jogar num lago, você vai ver que forma aquela onda de choque, não é isso? E ela vai se dissipando, vai diminuindo até desaparecer. Certo? Bem, o Big Bang é mais ou menos isso. Você teria uma concentração de massa tão grande que um dia ela explodiu e aí criou o universo. Essa é a teoria. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas essa é a teoria. Bom, pelas leis da física que nós conhecemos, o universo estaria em expansão ainda, mas ele estaria o quê? Desacelerando, certo? O Hubble já tinha feito essa medida e agora o James Webb, que é um outro telescópio que está aí no ar, ele também fez a medida e descobriu-se que o universo está em expansão ainda, só que ele está em expansão acelerando. E não era para estar acelerando. Era para ele estar o quê? Desacelerando. Então, segundo Einstein, essa aceleração vem justamente da chamada energia escura, que nós não temos como observar diretamente, mas temos como constatar as consequências dela, e a expansão do universo acelerado é uma delas. Então, Einstein já tinha dito, que é o que agora esse Hellinger falou,
que nesse tecido, esse tecido espaço-tempo, ele pode armazenar impressões que podem ser captadas pelo indivíduo. Isso é no que ele acreditava, até porque Einstein, apesar de ser um cientista, ser físico, matemático e tal, ele acreditava em Deus, e ele, inclusive, tem uma frase famosa dele que ele dizia que Deus não joga dados, né? Que Deus não existe nada de aleatório no universo. Quanto mais você estuda as leis da física, quanto mais você estuda a ciência, mais você percebe, na verdade, a presença de Deus. Então, o que Hellinger falou na década de 70 é algo que Einstein já tinha falado na década de 10. Ele já se pronunciava sobre isso. Tá? Então, aquilo que o Hellinger chama de campo mórfico, Einstein chamava de tecido universal espaço-tempo, tá? E que seria capaz de guardar essas impressões, e aí você vai e fazendo uma sessão de constelação familiar em grupo, existem outros tipos, mas em grupo, aqueles indivíduos que participam ali e que fazem papel do seu pai, da sua mãe, da sua avó, que vão representar essas personagens, eles seriam capazes de, uma vez se concentrando, captar desse campo mórfico, desse tecido universal, aquelas impressões que seus familiares deixaram e que poderiam estar lhe causando problemas agora. Inclusive com recomendações de você ou para outra casa, você sair da casa dos seus pais, ou aquela casa em que o avô morou, o bisavô morou e tal, e você continua morando lá, que não é uma boa, que era melhor você ir para um lugar diferenciado, preferencialmente um apartamento 0 quilômetro onde ninguém tenha morado ainda, que não contenha essas impressões ruins para serem captadas, esses sofrimentos para serem vividos por você. Então, isso é levado tão a sério hoje que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, embora o Conselho Federal de Medicina não reconhece isso, tá? Parece que o de psicologia também não. Mas o CNJ aceitou essa prática, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aqui também a utiliza, tá? Como formas, às vezes, como instrumentos, ferramentas de mediação. Então, você faz as sessões, essas sessões para poder tentar descobrir, identificar a origem de brigas entre casais, de brigas entre pais e filhos, de brigas entre as famílias, tá? Se valendo dessa constelação familiar, como eles chamam, constelação familiar por quê? Olha só, aí é um pouco machista, tá? Mas isso é a culpa do Hellinger lá em 1970, que ele diz que o pai é o sol, a mãe é a lua, os filhos são as estrelas e os parentes são os asteroides. Essa é a conversa. Tá? Aí eu sei que a mulher vai levantar a mão e falar assim, olha só, por que eu não sou o sol? Quem disse que esse cara aqui é sol de alguma coisa? Sol aqui sou eu, ele é no máximo uma lua. Mesmo assim, uma lua, né, que não nem brilha tanto assim, nem reflete tanto a luz do sol que eu... enfim, essa ideia, tá? Ele dizia isso. O pai é o sol, a mãe é a lua, os filhos são as estrelas e os parentes são os asteroides. Então, você tem uma constelação familiar em que existe uma inter-relação direta entre os membros atuais e os antepassados, e esses antepassados podem, com a energia ruim que deixaram nesse campo mórfico ou nesse tecido espaço-tempo, influenciar as gerações posteriores e causar problemas a elas, entendeu? É aquela coisa, você já passou por isso, eu não acredito em nada disso, tá? Eu acredito na física, sim, isso eu acho possível. O tecido espaço-tempo não é questão de acreditar, ele existe. Agora, se ele registra ou não a energia, eu não sei. Dizem que sim, é possível. Agora, que existem pessoas que falam assim, poxa, minha vida não vai para frente, parece que tudo que eu faço dá errado, eu faço igualzinho ao outro, eu não consigo evoluir. Parece que essa casa tem uma caveira de burro enterrado. Você já não viu esse tipo de coisa? Isso aí, na verdade, essas impressões podem ser, porque quem sou eu para dizer que não existe, mas podem ser oriundas dessas energias, ideias e pensamentos negativos que estão ali no campo mórfico, né, no chamado campo mórfico. Quer dizer, você tem que sair
talvez mudando de ambiente. Você sempre tem, né? Nunca nossa, que ambiente pesado, né? Que atmosfera pesada. Isso existe. A gente não sabe explicar. Claro que se você professa uma religião, você vai explicar de uma forma ou de outra, de acordo com a doutrina que você entende adequada. Mas, no fundo, todo mundo já passou por uma experiência dessa. De entrar num lugar e não se sentir bem no lugar, de achar que aquele lugar não é um lugar favorável para você estar, é um lugar que faz você, te faz mais triste, te faz ficar um pouco para baixo, enfim. Então, isso aí, segundo Hellinger, seria um campo mórfico com um quantitativo de elementos negativos grande. Para o Einstein seria o tecido espaço-tempo, que também estaria contaminado. Tá bom? Então, meus queridos, eu vou parar aqui, senão a presidente ela vai me bater e eu não quero que isso aconteça. Paula, realmente a gente já está passando da hora, mas Sim. não tem como, porque é tão rico e você ficaria falando muito mais para a gente, eu tenho certeza disso, mas eu preciso abrir para as perguntas, porque foram muitos assuntos, e a gente pede a todos que queiram fazer, que levante a mãozinha, por gentileza. E protocolo, me ajude, por favor. Faz oralmente, que é melhor do que ficar lendo aqui a letrinha na lateral. Vamos lá. Não, vamos falar, cada um que levantar a mãozinha vai fazer pergunta direta a você. Estão tímidos. Ó, a Sueli quer fazer uma pergunta. Quem levantou primeiro? Foi o Jorge ou foi a Sueli? Agora, porque a Sueli não levantou. Oportunidade para a Sueli. Por favor, Sueli, vou abrir seu microfone. Oi, boa noite a todos. Boa noite. É muito interessante a sua palestra, quando você falou dessa constelação familiar. Eu já participei de 3 constelações familiares. E o que melhorou a energia da coisa, que a maior parte das pessoas que participavam eram espiritualistas. Então, houve uma junção da parte prática com a parte espiritual. E resolvemos muita coisa, você acredita isso? Que nós resolvemos muita coisa. Gente que tinha problema com o pai, tinha problema com avós. E resolvemos as coisas. Então, quando você falou em constelação familiar, muita gente não acredita e tal, mas eu acredito assim, que quando você tem uma espiritualidade desenvolvida, essa constelação funciona, porque você mexe com as coisas espirituais realmente, que é a doença das pessoas, a maior parte. Que as pessoas que vivem nessa negatividade, que falam que isso, sentem essa energia do ambiente, isso é muito importante. Mas, olha, meus parabéns, adorei a sua palestra, cheguei um pouquinho mais tarde, porque eu tive uma reunião, mas é muito importante as mulheres se valorizarem, as mulheres saber o que pode ser feito, o que não pode. É aquele negócio de você tem que chegar e dizer, eu me amo, eu me amo, eu me amo, estou plena de amor, posso dar amor para todo mundo e não preciso escutar nem apanhar. E as relações escandalosas também é de cada um, né? Você ficar aos gritos, né? Tem gente que fica calado, mas tem gente que é aos gritos que a vizinhança inteira escuta mesmo. Mas cada um no seu, cada um, como você falou, realmente. Meus parabéns, amei. Obrigado. Obrigada, Sueli. Jorge Amorim, por favor, faça a sua pergunta, abra o seu microfone. Já acabei. Primeiramente, eu quero dizer que quando eu percebi que ninguém estava levantando a mão para falar alguma coisa, então eu e Sueli, que somos bastante tímidos, resolvemos apresentar, né, os nossos questionamentos. Primeiramente, eu quero felicitar ambos, ao doutor advogado pela excelente palestra. Obrigado. Que muito construiu, né? E dizer o seguinte, esses conceitos que a gente vai adquirindo, esses novos conhecimentos, eu cheguei à conclusão, no monocasamento, assim que você citou, né? Eu estou nessa casamento fase... tem o monogâmico, que é o normal, né? O que todos deveriam ter. Monogâmico. Você casa com você mesmo, como é o nome? É o sologâmico. Sologâmico. Eu quero dizer para todos vocês que no momento eu estou noivo de mim mesmo, entendeu? E que eu me adoro. E o que eu tenho a dizer? Além disso, te felicitar
e felicitar o Rotary Clube Vesper, porque a cada dia mais tem se especializado em apresentar excelentes palestras. Tá? Então, parabéns Jorge, muito a todos. obrigado. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada. Raíssa, por favor, Raíssa é nossa companheira do clube, uma associada representativa do Vesper, por favor, Raíssa. Boa noite. Boa noite. Doutor, inicialmente achei a palestra muito rica, né? Muita informação, coisas que a gente nem pensa que hoje em dia já sejam debatidas, né? E um questionamento que eu sempre me fiz, e que talvez o senhor possa esclarecer, além do óbvio, né, da diferença entre um casamento e uma união estável, tem alguma diferença em termos de direitos e deveres de um casal realmente casado e um casal que vive em união estável? Hoje não mais. Hoje não mais. O STF, muito corretamente, né, igualou a todos, principalmente quando ele decretou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Foi uma ação em que se discutia, porque o artigo 1790 do Código Civil, ele tratava da sucessão de companheiros, especificamente. Tá? Então, se alegou justamente essa inconstitucionalidade por ferir o princípio da isonomia. Por que a partilha entre um casal civilmente casado seria diferente da partilha entre companheiros? Né? Então, dentro desta ação, se construiu toda, digamos assim, uma argumentação de igualdade, tá? Igualdade essa que, inclusive, passa principalmente pela dignidade da pessoa humana, que seria, além de não isonômico, seria indigno você tratar companheiros e cônjuges de forma diferenciada. Então, isso acabou refletindo em todas as áreas. Tudo aquilo, aliás, na faculdade eu falo para os meus alunos, hoje, quando você lê cônjuge na lei, seja em que lei for, leia também companheiro. Tá? Onde se lê cônjuge, leia-se companheiro. Então, hoje, nesse momento, a gente não tem mais diferenciação para consequências jurídicas entre casais civilmente casados e companheiros. Agora, existe sim um prejuízo para os companheiros que não têm, por exemplo, uma escritura de união estável feita. Por quê? Porque aí você vai para o campo da prova, né? Quando você é casada, você tem uma certidão de casamento. Ainda não existe certidão de união estável. Na verdade, o Estado Civil hoje, né, a lei considera você ou solteiro, ou casado, ou viúvo, divorciado ou separado. Só. Não existe o Estado Civil de companheiro ainda. Também não existe uma certidão de união estável. Você vai a um cartório e você pode celebrar uma escritura de união estável, entendeu? Mas não existe uma certidão. Então, para o casal que vive em união estável, muitas vezes, o que acaba lhes prejudicando é a questão da qualidade da prova que eles têm que fazer para buscar os direitos que têm. Porque muita gente vive em união estável há 20, 30 anos sem qualquer documento. Aí esse indivíduo, o indivíduo às vezes morre, porque o homem sempre morre primeiro, né? Isso é um fato. Por quê? Porque as mulheres, elas se cuidam muito mais, né? São muito mais inteligentes que nós, e eu não estou falando isso com a intenção de agradar aqui a vocês, isso é realmente algo que eu constatei ao longo da minha vida. As mulheres são muito mais inteligentes, se cuidam mais. Homem não frequenta consultório médico, homem só frequenta emergência, né? Então a gente acaba morrendo primeiro. Basta você se perguntar aí, quantos viúvos você conhece e quantas viúvas você conhece? Você pode fazer a sua estatística pessoal. Eu garanto que você conhece muito mais viúvas do que viúvos, né? Então, o que acontece é que quando esse indivíduo morre, e essa mulher não tem nenhuma documentação de união estável, ela vai partir para uma guerra judicial. Inclusive, às vezes, sendo combatida, às vezes não, na verdade, na prática, sendo combatida pelos filhos, às vezes, do falecido, que não são filhos do casal. Entendeu? Então, a diferenciação que você constata na prática ainda hoje é da qualidade da prova e do esforço maior que os companheiros têm que fazer, às vezes, para a obtenção dos seus direitos. Tá? E do processo, né? Porque o processo para um casamento ele é muito mais longo Sim. e muito mais difícil do que fazer uma escritura de união estável. Isso que me chama a atenção, né?
Hoje em dia é muito simples você ir num cartório de notas e fazer uma escritura de união estável. A partir dali você tem os direitos. Mas para fazer um casamento existe todo um processo longo de meses, de uma habilitação que não existe na união estável, né? Exatamente, foi muito bom você falar disso, porque tem um outro detalhe nessa escritura da união estável. Você chega lá e você declara o início da união estável na data que você quiser. Você pode chegar perante o tabelião e falar assim, olha, eu já vivo em união estável há 10 anos, há 20 anos, ele não vai contestar isso. O casamento não. O casamento tem data certa ali, que é a data da celebração. Entendeu? Então, no campo da prova e da documentação, você tem da apreciação. Agora, no campo dos direitos em si, das consequências jurídicas da união estável do casamento, os direitos hoje são os mesmos. Eles só são mais difíceis de serem provados pelos companheiros. Né? Tá ok, muito obrigada. Nada. Obrigado pela pergunta. Mariana Mendonça quer falar. Na verdade, eu sou a mãe, a Maria Mendonça. Maria do Horto. Meus parabéns. Eu achei muito corajosa. Obrigado. Original, tá? Original. E outra coisa, eu estou, pelo trabalho que nós estamos fazendo, eu, Rotary e outros grupos, nós estamos percebendo que grupos sociais que não eram previsíveis, como agricultores, eles estão à frente do judiciário e da política. Eles estão impedindo coisas que não eram previsíveis, que nunca estiveram atrás. Nós estamos surpreendendo, sou agricultora também. E tem uma coisa para te dizer, que concordo com a Sueli. Gente, se percebe que tem algo diferente acontecendo, mas não entendemos e nem sabemos bem o que é. Nesse campo, não sei se é espiritual, não sei se é psicológico, eu não tenho grande isso, mas se percebe perfeitamente isso aí, é a imprevisibilidade. Um dos exemplos que eu dou, que a gente anda por muitos locais, que vocês sabem, é que ninguém de nós imaginaria que quantas pessoas sonhariam que estão indo e já foram embora do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Tem muita coisa imprevisível acontecendo. Eu gostaria da sua opinião. Olha, o Rio de Janeiro em si, né, você quer saber sobre o Rio de Janeiro? Especificamente? Principalmente então, aqui, tá? O Rio de Janeiro mudou. Eu, por exemplo, eu nasci no estado da Guanabara. Oi? Paulo, eu peço que seja bem... Tá, não, então, eu nasci no estado da Guanabara. Porque a gente já está extrapolando demais e estou muito agradecida às pessoas que estão na sala, que estão aqui na nossa sala, tá bom? Então, a Guanabara ela possui um perfil e com a fusão, não é? Você mudou um pouco o perfil da própria cidade, do estado, enfim. Né? Agora, eu acredito que essa diversidade, todas as mudanças que vêm acontecendo, elas são muito mais aceleradas hoje, né? Pela existência das redes sociais, da comunicação mais direta. Hoje, as notícias elas se espalham com uma velocidade muito grande, as opiniões também. Então, hoje, as pessoas têm a possibilidade de se mostrar, né? E de, digamos assim, de externar as posições delas de uma maneira mais rápida, mais consistente, muitas vezes ilustrada, enfim, que era o que não acontecia antes. Então, existe todo um campo favorável à velocidade das mudanças. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, claro que existem diversos outros fatores que devam influenciar nisso, né? Muito obrigada, muito obrigada. Agora vou passar a palavra. Obrigada, Maria do Horto, muito obrigada. Vou passar a palavra para o nosso diretor de protocolo para fazer a estatística. Por favor, doutor Cândido. Bom, inicialmente agradecer a presença do doutor Paulo Vasques, parabenizar Eu que agradeço. Brilhante palestra, pelo carisma, pelo volume de conteúdo programático dentro das pesquisas de trabalho e também no aculturamento em função da vida, da física e de tantos outros elementos fundamentais que estão no nosso entorno, e é fundamental que nós cresçamos e possamos absorver todas essas engrenagens para criar um pensamento mais holístico,
voltado à plenitude de um grande arquiteto. Quero agradecer às 39 pessoas presentes, aos 9 clubes presentes, o clube presente, o Rotary Clube Imperial, o Rocha Miranda, Rotary Clube Mendes, Rotary Clube Grajaú, Rotary Clube Cruzeiro, Rotary Clube Dois Irmãos, Rotary Clube Duque de Caxias, Nilo Peçanha e Rotary Clube São José dos Campos Satélite. Quero agradecer a presença do venerável mestre Zamboni, da loja Liberdade 47, número 59, do Oriente de Jacarepaguá. Quero agradecer a Dircéia Martins, presidente do Rotary Clube Mendes, presidente Márcia Alves, do Duque de Caxias, Nilo Peçanha, e a presidente Dulcineia Pernupi, do Rotary Clube São José dos Campos Satélite. A todos os alunos de Direito, a todos os advogados presentes, a todas as médicas presentes, nosso muito obrigado, estejam sempre junto conosco. O Rotary é o maior clube de ação humanística universal, tendo em torno de 35 mil clubes pelo mundo e quase chegando a 2 milhões de associados internacionais. Voltem sempre, estejam conosco. Muito obrigado por tudo, excelente noite. Com a palavra, presidente. Boa noite, Cândido. Para encerramento das suas ações. E também o Rocha Miranda, com a minha querida Ivone Chalfun, presidente benemérita do clube. Um grande beijo para você. Obrigada, dona Ivone. Agradeço a todos. Paulo, te agradeço penhoradamente pelas tuas palavras, pela tua palestra. E agora nós vamos ouvir a primeira estrofe do Hino da Bandeira para encerrar formalmente a nossa reunião. Boa, olha, meus parabéns, viu, filha? Obrigada. Obrigado. Hino da Bandeira. Isso. Eu estou querendo aqui, eu acho que eu vou pecar e vou mandar cortar essa parte. Eu estou com um problema aqui. Então, nós vamos fazer apenas, por favor, uma nova saudação à nossa bandeira para encerrar a nossa reunião. Desculpem-me. Boa noite. Meus parabéns, viu? Muito obrigada a todos. Desculpem, mas assim, era impossível fazer em tão pouco tempo. O Paulo vai voltar, com certeza, com outros assuntos tão interessantes quanto foi a noite de hoje. Então, aberto agora, pode abrir os microfones para companheirismo. Se quiserem, eu vou parar a gravação e a gente continua, tá bom?